Oi, turma! Eu sou a professora Edna Camargo, sou doutora em Educação Física e hoje eu quero falar com vocês sobre tchan, 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 aquecimento. Afinal, o aquecimento antes do treino é importante ou não é? Você aí faz aquecimento ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos tirar as dúvidas sobre aquecimento antes do treino, se ele é importante ou não. Então vem comigo! O aquecimento ele é tão essencial e benéfico para quem faz exercício que ele é indispensável. Então você precisa incorporar o aquecimento nas atividades físicas, nos exercícios físicos. Ele evita e previne lesões graves, atuando também contra as dores do corpo. Então você precisa realizar esse aquecimento para conseguir realizar as atividades na melhora da postura, com melhor amplitude. Então, aquecimento antes do treino é importante porque o seu corpo sai do repouso e se prepara para um esforço. Aquele esforço que está vindo. Então, ele aumenta a temperatura do corpo, e quando a gente fala dessa temperatura do corpo, sobre preparar o seu corpo para um esforço que está vindo, vale lembrar que à medida que a temperatura corporal se eleva, a atividade dos músculos ela também aumenta. Ou seja, existem estudos na literatura que mostram a temperatura corporal e os benefícios que ela pode trazer na atividade dos músculos. Então, a atividade dos músculos aumenta e provoca um desvio quando a gente fala da curva da força e da velocidade. Então, essa curva da força e da velocidade, ela tende a ter um valor mais alto de tensão isométrica máxima e uma velocidade de encurtamento muscular mais elevada para qualquer carga aplicada. Traduzindo isso, esses efeitos da temperatura na tensão do músculo, ela provoca um aumento nessa tensão, um aumento na tensão, na potência e na resistência muscular. Então, a função muscular ela é mais eficiente quando aumenta a temperatura. Então, os estudos mostram que essa função muscular ela é mais eficiente em torno de 38,5 graus Celsius. Segundo estudos que avaliaram essa temperatura corporal, e por sinal eu vou deixar eles aqui na descrição desse vídeo, o aumento da temperatura de 2 graus Celsius corresponde a um aumento de 20% da velocidade de contração. Isso mesmo. Além disso, todas as reações bioquímicas ficam mais rápidas com o aumento da temperatura, em até 20%. Isso explica o fato de que a velocidade é uma reação endotérmica e ela é favorecida pelo aumento da temperatura corporal. Ou seja, fazer o aquecimento antes do treino é muito importante. Então, não ignore o aquecimento. E quando a gente fala de aquecimento, existem dois tipos de aquecimento: o aquecimento geral e o aquecimento específico. Eu não sei qual você faz. Aproveita e deixa nos comentários aqui me contando qual o tipo de aquecimento que você faz no seu dia a dia e também a modalidade de exercício que você faz. Bom, vou explicar o que é aquecimento geral e específico. O aquecimento geral, ele possibilita um funcionamento ativo do nosso organismo como um todo. Então, para isso, a gente deve fazer exercícios que utilizem grandes grupos musculares. Correr é um bom exemplo. Existem outros exemplos: pedalar, pular, dançar, enfim, grandes grupos musculares, aquecimento geral. E quando a gente fala do aquecimento específico, a gente utiliza exercícios específicos para uma determinada modalidade. Por exemplo, você vai fazer um aquecimento específico para lutar judô. Você vai fazer um aquecimento específico que utilize essa musculatura exigida no esporte, que será feito na sequência. Então, aí a gente nota que o aquecimento específico ele deve ser feito após o aquecimento geral. Então, você tem o aquecimento geral e ainda tem um específico voltado para o esporte, por exemplo, o balé, por exemplo, o crossfit, enfim, o esporte que você realiza. Alguns fatores também podem influenciar esse aquecimento, como, por exemplo, a idade, estado de treinamento do indivíduo, a disposição psíquica, o período do dia, a modalidade esportiva, a temperatura do ambiente, se você mora numa cidade muito fria, como Curitiba, aqui onde eu moro, o momento do aquecimento, se é muito cedo, se é muito tarde da noite, né? E por isso a gente pensa no inverno, nas cidades que são mais frias. Então, esses são os fatores que podem influenciar o aquecimento do corpo. Pois bem, aquecimento geral e aquecimento específico. Tem muitas pessoas que fazem apenas o aquecimento específico e esquecem o aquecimento geral. A ideia de usar o aquecimento específico é que ele venha após o geral, ou seja, você vai precisar dos dois, geral e específico. E lembra sempre, eu sei que tem muita gente que pensa assim: ah, eu não gosto de fazer aquecimento.
Existem várias maneiras de aquecer, você não precisa ficar lá na esteira caminhando, quando a gente pensa em academias, né, convencionais. Você não precisa ficar lá na bicicleta pedalando, existem várias maneiras de aquecer o corpo, de maneira geral, específica, que podem contribuir no seu treinamento. Importante é lembrar que o seu corpo ele precisa estar preparado para o esforço que está vindo. Você precisa preparar músculos e articulações para esse esforço. Então, aumentar a temperatura corporal vai tornar com que isso seja possível. E não esquece desse estudo que eu mencionei para vocês, que está aqui embaixo, que fala da importância e das habilidades que a sua capacidade muscular pode ter quando ela chega num determinado grau de temperatura corporal. Não esquece de comentar aqui qual atividade física você faz, qual o tipo de aquecimento que você faz para essa modalidade que você executa e, se você é personal trainer, qual a maneira que você executa para aquecer os seus alunos no dia a dia. Conta aqui, me segue neste canal e não esquece de dar uma passada lá no Instagram e conhecer o meu perfil lá. Até mais!